está como que um sono, na paz, na tranquilidade. Foi lá que São Francisco de Sales, lá na 7ª morada, lá dentro do castelo interior, como foi fácil para Francisco descobrir esse castelo, já que inclusive nasceu dentro de um castelo. Sem dúvida, havia um castelo onipotente, feito por Deus a sua própria alma. E Francisco, nesse castelo, descobre aonde está o trono do rei, aonde ele reina e submete todas as coisas pelo seu poder. E o coração de Francisco, seu amor, foi submetido por esse poder que o conquistou. E a sua inteligência é atraída pelos mistérios em que este divino rei, assim, governou a sua inteligência para a verdade, podendo tirar muitos contemporâneos seus, que eram escravizados pelas trevas do protestantismo, podendo assim levá-los à luz da verdade. Portanto, vivemos em tempos em que o protestantismo, tal como no tempo de São Francisco de Sales, faz grandes escravos, escraviza tantas almas por não conhecerem a verdade e estão nas trevas da ignorância. Devemos ser apóstolos como este grande santo. São Francisco, apesar de ser um francês, depois assumiu a diocese lá na Suíça, em Genebra, quando se tornou bispo. Mas até tornar-se bispo dessa diocese, teve que ali entrar como padre corajosamente para combater os calvinistas. E assim, os calvinistas faziam grandes estragos na França, na Suíça, matando padres, religiosos e leigos assassinados pela Inquisição protestante. Mas não temeu. Ele que desejava o martírio, não temeu morrer. E foi confiantemente dizer e anunciar o evangelho naquelas regiões. Quando ali chegou, ficou dormindo até o relento, para que tenhamos noção. Ficou dormindo lá debaixo de um relento até que um lobo, ainda tinha isso, um lobo, um animal apareceu durante a noite. E assim, avançando em cima do homem de Deus, teve de dormir em cima de um galho de uma árvore. Teve que ficar lá, dormindo de uma maneira desconfortável naquele galho. Até que calvinistas, uma família de camponeses calvinistas, passam debaixo daquela árvore e vem lá o bom padre, né? O bom padre lá em cima do galho tentando tirar um sono. E ficam com pena daquele sacerdote que mesmo em uma região de perseguições usava o seu hábito, não deixava de usar a batina, tal como muitos sacerdotes que foram para a igreja luterana, que se uniram à igreja de Lutero na Inglaterra, já se sentia a grande revolução que estava a acontecer, que logo largaram os seus hábitos e viviam tal como os leigos. Porém, São Francisco não redou pé, né? E entrou mesmo sobre territórios de risco, ali identificado como sacerdote. Muito bem. Essa é a importância, uma grande importância que devemos dar, né, para o hábito sagrado, que é um sinal, o sinal visível, né, que ali há um sacerdote, né, tal como a lamparina do sacrário, né? Como é bom vermos a lamparina acesa. Nós sabemos que ali está Jesus. Então sabemos, ela nos indica que Jesus está lá. Às vezes, nas ruas, nos ambientes, como é bom ver tanto o padre identificado de alguma maneira, que ele tem alguma identidade pública, né? Porque os fiéis podem pedir uma bênção, ou talvez até alguém que está para morrer, e você identifica um sacerdote no meio da rua, e ali pode correr e chamá-lo para acudir àquela alma nos seus últimos momentos. Portanto, queridos irmãos, são verdades que os santos nos comunicam em suas vidas. E que rezemos sempre, né, para que nós, sacerdotes, né, bispos, leigos, possamos ter esse ardor apostólico de poder fazer estender
a igreja por todos os cantos da terra. Muito bem, quando esse casal de calvinistas protestantes fazem com que São Francisco desça da árvore e o acolhe dentro de suas casas, mal sabia eles que ali iria acontecer o verdadeiro ecumenismo. O verdadeiro ecumenismo é aquele que nós amamos, de fato, o pecador, mas não o pecado. E aquele era o verdadeiro encontro entre um sacerdote que queria gerar verdadeira fé naquela família, mesmo que corresse o risco de novo ser expulso de suas casas e ser até denunciado. Porém, São Francisco de Sales, naquele tempo, já tinha conseguido dominar os seus impulsos coléricos e já era um homem manso, humilde, e pela mansidão e doçura do grande santo, naquela noite foi o suficiente para converter aqueles calvinistas, os primeiros de muitos que se converteriam, como mais tarde vai conseguir converter toda Genebra para a fé verdadeira. Quando lá estava Francisco e já havia conseguido vários cristãos naquelas terras de perseguição, ele, mais um sacerdote, iam pelas casas colocando os folhetos, a imprensa católica, os folhetos contra as ideias calvinistas e ensinando as verdades da fé católica. Porque o próprio santo foi vítima das ideias de Calvino. Uma das ideias geradas pelo calvinismo é a predestinação, onde que há um número de almas predestinadas ao céu e à condenação eterna no inferno. Em sua juventude, Francisco foi atingido por essas ideias de predestinação. Será que estou predestinado ao inferno? E começou a ficar com várias aflições, ao ponto que não conseguia rezar, não conseguia ficar em paz e ficou profundamente imerso em uma depressão, desesperado. Até que ele vai a uma igreja dedicada a Nossa Senhora em Paris, ajoelha-se diante da imagem da Santíssima Virgem Maria e reza a oração feita por São Bernardo de Claraval, o Lembrai-vos de São Bernardo. Uma oração muito bela e que nós podemos ainda fazer hoje. Podemos, às vezes, pegar na internet ou em algum lugar e rezá-la, porque esta oração, depois que São Francisco a rezou, a paz dominou seu coração e voltou à tranquilidade de antes. E assim, Francisco, depois de sacerdote, sabia bem o quanto que era prejudicial à fé essas ideias errôneas e que gerava tantas aflições em almas que causava verdadeiro desespero, porque bastava saber se estava condenado ou não. E assim, ele foi pregando a verdade do catolicismo, que foi gerando alegria, felicidade, tranquilidade nos espíritos agitados por essas desordens que são causadas constantemente pelo demônio em nossa sociedade. E ao passar dos anos, ali o Papa faz Francisco o bispo de Genebra. Torna-se um grandioso bispo de grande respeito, onde em que os mesmos calvinistas não ousavam perseguir o clero de São Francisco de Sales. Por homens tão honrados que eram, padres que rezavam com uma piedade incomum, tinham uma vida de virtudes, uma caridade com os pobres que era de impressionar, partindo do mesmo bispo, onde se via o bispo dando atenção aos pobres que, inclusive, iam mendigar na sua casa episcopal e sempre encontrava as portas abertas, pois o coração de Francisco tinha grandiosa generosidade. E este grande santo assim foi fazendo grandes e grandes obras por toda a igreja na França, na Suíça, até que Francisco teve uma maravilhosa amizade com São Vicente de Paulo. São Vicente, mesmo quando conheceu São Francisco, ficou encantadíssimo. Nunca havia conhecido um homem tão amável como aquele. Se pararmos para pensar bem, como que mudou, não? Quando vemos a sua juventude, sua infância,
aquele menino colérico, difícil de dominar o seu temperamento. Parecia uma outra pessoa. São Vicente havia dito: meu Deus, se Francisco é tão amoroso desta forma, o que será ver o amor de Deus no paraíso? E de fato, era um homem de um coração grande, de um coração manso e humilde. Mas tornou-se manso não apenas por suas virtudes, pelo seu querer. Tornou-se manso por um dom da caridade, a oração, aonde existe um influxo divino de amor que penetra o nosso coração e doa-nos um dom divino para aprendermos a amar como o coração de Jesus ama. Por isso, os santos, com a graça de Deus, eles entregam às almas o amor de Jesus. E assim São Francisco foi fazendo grandes obras de conversão. Almas voltavam ao catolicismo e muitas mulheres queriam entrar para o convento, para a vida consagrada. Até que teve a primeira delas, que se tornou uma santa, sua filha espiritual, Santa Joana de Chantal, esta que fundou a Ordem das Visitandinas, ali em que Francisco falava muito do amor e do coração de Jesus. Vai ser justamente esta ordem que uma de suas filhas, mais tarde, poderá ser visitada pelo Sagrado Coração de Jesus. Veja até onde Deus poderá levar a Santa Igreja, até onde Deus pode gerar os santos. De um santo, uma multidão de santos foram gerados nesta Santa Ordem. E Santa Joana de Chantal havia dito que as visitas do Santo Bispo em seu convento inflamava as suas palavras de amor pela divina Eucaristia daquelas monjas. Ficavam cheias de Deus e cheias de desejo de comungar a hóstia, a divina hóstia. E Santa Joana havia dito certa vez que quando o bispo entregava a hóstia consagrada, os seus olhos pareciam arder em chamas de caridade. E havia exclamado que deviam temer olhar para os seus olhos na hora que recebiam a Eucaristia, para não distraí-las, pois era como se visse o olhar de um serafim. Que possamos assim, meus irmãos, ter essa santidade em que São Francisco de Sales comunica e comunicou a tantos no seu tempo e ainda comunica a cada um de nós. Certa vez escreveu um livro sobre a vida devota e o padre convida em que todos vocês possam adquiri-lo, chamado Filoteia. Esse livro, São Francisco de Sales escreve para a santificação dos fiéis, dos leigos. Então, é onde ele vai transbordar do seu coração, cheio daquela mística sobrenatural em que o mesmo bispo experimentou sua vida ascética e na sua vida mística de oração. Esse grande tratado da vida de santidade aos fiéis poderá São Francisco de Sales dar uma perfeita direção espiritual para que possamos descobrir como vencer a nossa própria carne, as nossas paixões, vencer o mundo, tal como São Francisco de Sales assim o fez. Em uma determinada altura, quando ele dirige-se a este personagem fictício, Filoteia, ele vai dizer: queixa-te o menos que possas dos agravos que te fizerem, pois é coisa averiguada que, em geral, quem se queixa, peca, porque o amor próprio sempre nos pinta as afrontas maiores do que são. E, sobretudo, nunca declares os teus ressentimentos a pessoas inclinadas a indignar-se e a pensar mal. Mas se porventura te parece conveniente queixar-te a alguém, ou para dar remédio à ofensa,